Quem já está aqui com a gente nos estúdios da Nova Brasil em Brasília é o Paulo Pimenta, jornalista, nosso colunista de literatura, sempre conosco às sextas-feiras. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Júlia, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Queria já aproveitar, Ariane, esse espaço para agradecer o apoio de todo mundo com a estreia da coluna na semana passada. Foi um sucesso. Toda a energia boa que a gente recebeu, muitas dicas de livros que eu recebi pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então, obrigado. Continuem mandando essas dicas de livros. Em breve esses livros estarão aqui para a gente falar um pouquinho deles. É isso aí, coisa muito boa. E ontem, Paulo, a gente falou aqui no jornal e queria um pouco da sua opinião, da sua análise sobre isso, de um estudo do Observa DF que mostra que mais da metade dos brasilienses não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Eu achei um dado bastante impressionante, não? Ari, eu achei esse dado também muito alarmante. É claro que dá para a gente entender isso. Eu assisti ontem a entrevista pelo YouTube, também ouvi quando passou aqui na rádio, a entrevista do Lúcio Renault, né, do Observa DF. Então, 55% dos brasilienses não leram nenhum livro nos últimos 3 meses, mas 15% leram livros todos os dias. Então, é um dado que se contrapõe, a gente entende essa diferença de Brasília, a gente está falando de uma capital elitista, de uma capital elitizada, é difícil. Existem vários motivos para as pessoas não lerem, seja a falta de tempo, mas a gente também não pode descartar a dificuldade de acesso. Quando a gente pensa, talvez, na nossa bolha, seja fácil comprar um livro de 35, 50 reais, mas para muitas famílias esse é um valor que não se pode gastar com livro. Então, o que a gente precisa fazer é incentivar as bibliotecas públicas, incentivar nas escolas, fazer essa rotatividade de livros, trocar, emprestar, para que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Eu tinha até falado na última semana aqui com o Diego do que eu incentivo os meus amigos a lerem ali algumas páginas por dia para tentar manter isso. E hoje eu queria trazer para você também uma outra dica de as pessoas lerem livros curtos, principalmente quem não tem o hábito de leitura, quem está ali meio travado. Eu não sei como vocês duas estão em relação a isso, mas de ler um livro curto. Eu acho que ele traz um pouquinho mais de satisfação quando você termina. Então você já está sem ler há algum tempo. E aí você pega um livro de 300 páginas que vai demorar em alguma hora... Desanima demais. Mas quando você pega um livro ali de 80 páginas, 100 páginas, 120 páginas, vamos lá, e você termina, é a mesma sensação de quando você vai para a academia arrastado e termina o exercício e você fala, meu Deus do céu, eu queria fazer isso todos os dias. Mas pena que é uma sensação que só vem quando termina, né? Mas aí se você vai fazendo aquilo ali todos os dias, acaba virando um hábito, virando uma rotina, e você agora está lendo um livro de 100, daqui a pouco de 150. Então, acho que a satisfação de terminar um livro te motiva a ler mais. Você vê que você foi capaz, que conseguiu, e aí você vai deslanchando nisso. Muito bem. E você tinha dito na semana passada também que não é pra gente se forçar. Se você começou um livro que de repente você percebeu que não é muito a sua cara, parte para um outro, porque às vezes você se frustra ali, acha que às vezes o problema está em você, mas ninguém é obrigado a gostar também de todo tipo de história, né? Exatamente. Um livro que você se identifica, né? Exato. E essa pesquisa é uma questão de... Vai tentando, não conseguiu nesse livro, tenta outro estilo, né, de livro. Você vai se encontrar. Isso mesmo. Você vai sim. Eu penso muito no que a gente está vivendo hoje, da era dos vídeos curtos, né? Tudo vira um story, tudo são 30 segundos. E existem livros assim também. Os livros de contos são nada mais, nada menos que isso. São várias histórias dentro de um livro. Então você demora ali 3 páginas para terminar uma história. Então, pra gente que está vivendo num mundo tão acelerado, às vezes você não quer ler um romance inteiro de 150 páginas, mas você lê várias histórias dentro dessas 150 que duram ali 3, 4 páginas. Então isso é muito legal. Acho que é uma dica também para quem não gosta de se demorar tanto numa história. Exatamente. Tem muita gente que é ansiosa, que já quer... Eu sofro disso também. Tipo, a ansiedade é o mal, né? É o futuro, né? Sim. E essa ansiedade acaba que você não tem a paciência de chegar até o final. Então, é justamente isso. Então, vamos ler livro de contos, sabe? Para quem... Tem livro para todo mundo, de todos os jeitos. Quem não quer vai ler a Bíblia, vai ler outro livro de autoajuda, vai ler um livro de romance, uma autobiografia.
tem livro para todo mundo. Não tem essa de um livro ser melhor ou pior que outro, um gênero ser melhor ou pior. Acho que é tudo uma questão de gosto, de identificação, de você se sentir bem fazendo aquela leitura. Até porque a leitura precisa ser um momento prazeroso. A gente não está mais lendo para a escola, para vestibular, né, gente? A gente está lendo para o autoconhecimento, para a gente se conhecer, para a gente poder levar isso para as outras pessoas e também adotar isso para a nossa vida. Muito bem, Paulo Pimenta. Agora quero saber se você separou um livro para indicar aí para o nosso ouvinte hoje. Conta se sim e por que que você escolheu esse. Ariane, separei e foi um livro fácil de ser separado porque eu gosto muito dele. Boa. Segunda-feira foi Dia dos Namorados. Vi muita gente comemorando, inclusive vi sua foto nas redes sociais com meu amigo Pedro. Estava lá. Exatamente. Mas se fossem os personagens desse livro, provavelmente eles não teriam comemorado o Dia dos Namorados. Tá. Então falei, pra gente terminar essa semana do Dia dos Namorados, vou trazer uma história de quase amor. É um livro que se chama Copo Vazio, da escritora Natália Timmerman. Ela, além de escritora, é psiquiatra e psicoterapeuta. E eu conversei com a Natália, pedi para ela participar aqui com a gente e queria pedir para a própria Natália fazer a introdução do livro dela. Vamos lá, Natália, bom dia. Oi, Paulo. Oi, Ariane. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa coluna de literatura no rádio, na Nova Brasil FM Brasília. Que coisa bonita. Parabéns aí para vocês pelo projeto. Bom, o Copo Vazio, ele conta a história do fim de um relacionamento, né? Acho que as boas histórias de amor são aquelas que não deram certo. As que dão certo a gente não conta, a gente vive. E, na verdade, é um relacionamento que quase nem chegou a acontecer, porque foi muito curto, né? O Pedro e a Mirella se conheceram num aplicativo, aí, de repente, ele some e ela fica ali, às voltas, com esse fim, tentando entender como isso aconteceu, por quê, se sentindo culpada, tentando superar. E o mais importante, que eu acho que é o que me moveu a escrever o livro, tentando entender como ela, uma mulher contemporânea, uma mulher que tinha aparentemente tudo o que uma mulher de sucesso tem, ela tinha um trabalho, tinha amigos, tinha uma casa, como é que ela, em pleno século XXI, ainda estava sofrendo tanto por amor? E essa é uma pergunta que eu quis me fazer e tentei tatear a resposta para essa pergunta com um livro, ficcionalmente, né? Porque é um livro de ficção. Então, e é um livro que ele é escrito como se fosse um caleidoscópio temporal, assim, né? Com fragmentos de tempo. Tem partes no futuro, tem partes no passado, tem partes no presente. E o presente do livro é essa dor desse abandono. Ela se sente abandonada, né? E aí a gente se pergunta, né? Quem lê, pelo que eu entendi agora com essa trajetória bonita que o livro teve, se pergunta como essa mulher ainda sofre por amor. E que bom que essa pergunta é feita, porque é justamente ela que eu queria tentar responder. Mas acho que a literatura não responde nada. Acho que ela coloca outras perguntas. Muito bom, hein? É isso, exatamente. Então, Copo Vazio é um livro que vai falar de ghosting. Pra quem não sabe o que é o ghosting, é o famoso perdido. Sumiu. Eu acho que tá muito cedo pra uma autoexposição aqui na rádio. Eu não vou perguntar pra você e pra Júlia se vocês já tomaram ou deram um ghosting em Deixa isso alguém. quieto, né? A gente pode deixar isso baixo. Melhor. Mas Copo Vazio é um livro que fala ali sobre amor, ou será que ele fala sobre um semi-amor? Eu não sei bem como definir isso, porque o livro fala de Mirella e Pedro. Mirella conhece Pedro pelas redes sociais, por um aplicativo de relacionamentos. Tá. E ela estava resistente em entrar. Ela falava, eu não sei se eu quero me colocar ali num catálogo para que as pessoas possam me escolher e eu também escolha. Mas ela acaba conhecendo o Pedro. Pedro é um cara super legal, que tinha acabado de se mudar para a cidade para estudar. E Mirella era uma pessoa completamente cheia de si. Então, empoderada, cheia de amigos, tinha sua casinha, uma família legal, várias pessoas ali em volta dela. E eu queria ser amigo da Mirella, sabia? Eu acho ela uma personagem muito bacana, mas ela conhece Pedro e se apaixona. Então, eles vão vivendo coisas ao longo desse relacionamento curto, de muita intensidade, se vendo, saindo, se encontrando de noite para jantar. O livro se passa muito pela perspectiva da Mirella, Tá.
E é uma história até que poderia acontecer com qualquer um. Você conhece alguém, as coisas vão tomando um ritmo acelerado, mas era acelerado para Mirella. Acho que para o Pedro não fica tão evidente assim que era uma história para eles dois, né? Então, podia ser só uma história de amor interrompida esse livro, mas ela é muito mais, porque fala sobre essa atualidade da gente, né? Se conhece por um aplicativo de relacionamento, trocam mensagens por um aplicativo de mensagem, estão ali e depois acaba indo pro Instagram, pro Facebook. O Pedro a bloqueia nessas redes quando ele some, porque um dia estava tudo bem e o Pedro, de repente, desaparece. Então tem uma parte do livro que eu acho muito interessante, que fala mais ou menos que aquilo podia ser o começo de uma relação e que para Mirella já era mais do que aquilo, já era uma relação estabelecida, mas que talvez a Mirella só estivesse na antessala do relacionamento. Olha só. E quantas pessoas a gente não conhece que já passou por isso, né? Que já passaram por isso, que já viveram uma situação assim, ou até às vezes a gente já foi essa pessoa, né? Com outras pessoas. Então, quando a gente vive sob essa ótica do que poderia ter sido, que é o que a Mirella faz, deixa a história um pouco triste, talvez, angustiante. É um livro que você não consegue parar de ler. Você lê o livro numa lapada só, porque é justamente isso. O livro começa pelo final, com o encontro da Mirella com o Pedro num supermercado. E ali você já entende que eles não estão mais juntos, depois vem a história inteira. E isso a Natália é maravilhosa. Tô louca pra ler. Tem uma música que depois eu vim cantar, que é autoral, que eu fiz com a minha irmã, Valesca, e que já encaixa. Eu falei, nossa, encaixava perfeitamente. Casou certinho. É isso. É sobre esse medo do a gente também é um medo. Porque se você foge também, se você acaba sumindo, você acaba tendo aquele medo de assumir aquele relacionamento também, sabe? Eu acho que também, não sei no livro, que eu tô aqui já curiosa para saber, mas essa questão um quer e o outro nem tá na sintonia ainda. O alinhamento das expectativas, né? Que muitas vezes não existe nos relacionamentos. E isso deu muita confusão entre os meus amigos. A gente leu o livro mais ou menos na mesma época e a gente discutia se a Mirella tinha viajado e achado que estava num relacionamento, se o Pedro deu sinais de que ele não queria, se o Pedro foi só uma pessoa ruim para Mirella. Causou muita discórdia esse livro entre o meu grupo de amigos, porque a defesa dos dois era uma defesa quase eleições 2022. E eu acho assim, só pra gente finalizar, Ari, a Natália ela é genial quando ela consegue fazer essa ida e volta. Então, o livro começa pelo final, ela vai trazendo elementos do presente, traz elementos do passado, passa por tudo isso e você fica situado 100% dentro daquela história. É impossível sair. Tem uma coisa que acontece no livro, que aí eu vou deixar pra vocês com mais curiosidade ainda. Não posso contar, senão é um spoiler. Olha lá. Que o livro deixa você com uma pulga atrás da orelha, meio Dom Casmurro, sabe? Do Machado de Assis, que você fala, e aí, traiu ou não traiu? E é igual Dom Casmurro, não é a parte mais importante da história. Se Capitu traiu ou não traiu é só um ponto dali que as pessoas levantam, mas não é a parte mais importante, pelo amor de Deus, de Dom Casmurro. E também Copo Vazio. A parte mais importante de Copo Vazio, enfim, eu não posso contar aqui, mas tem essa pergunta que você fala, meu Deus do céu, será? E você não vai conseguir responder essa pergunta. Cada um vai ter uma visão diferente disso que aconteceu. Muito bem, ó. Pelo que eu posso entender aqui, é um livro instigante, que te prende, que você lê e chega no final e ainda está querendo a continuação para você entender o que de fato aconteceu ou não aconteceu. E provocativo também, né? Porque leva a gente a refletir sobre a nossa sociedade, sobre a forma como a gente lida com os relacionamentos numa era de muito acesso às redes sociais, por exemplo. Ela parece, a personagem principal, uma mulher forte, não é? Como a própria autora disse, bem-sucedida, completa, que tinha tudo para ser emocionalmente independente 100%, mas que acaba se vendo frágil diante de um relacionamento que começa pelas redes sociais, meio que do nada, né? Instigante mesmo. Gostei. É isso, Ariane. E onde é que tá ali no livro, né? Dizendo os relacionamentos não têm uma receita, não é uma receita de bolo de que tudo que você fizer vai dar certo, cada um é cada um. Então, onde é que tá isso da responsabilidade afetiva? Onde é que tá o cuidado com o emocional do outro? É uma discussão que se tem no livro.
você pensa, um dia a pessoa estava aqui, no outro ela não estava mais, e aí a Mirella vai relendo essas mensagens, ela vai procurando onde ela errou, vai tentando achar onde isso tudo se perdeu. Nem sempre vai ter uma resposta. A própria Natália falou aqui agora de manhã que não tinha isso. E uma coisa muito interessante é que esse livro vai virar filme. Olha! Então, é um livro genial, gente. A Natália é maravilhosa. E já dando um spoiler aqui dos próximos passos, não posso falar muito, mas vem outro lançamento da Natália por aí. Que demais. Nos próximos meses, agora já quase. Então esperem, vou trazer mais atualizações sobre Natália Timmerman, essa médica psiquiatra e psicoterapeuta maravilhosa, autora de uma sensibilidade ímpar e que eu recomendo muito. Copo Vazio, tá em todas as livrarias, nas livrarias digitais também, pela internet você pode comprar. E é isso, acho que fica a dica para o final de semana. É um livro curto, eu já tinha falado aqui sobre você ler livros curtos. Então, acho que é uma boa pedida. Você consegue ler esse livro num sábado e num domingo, porque você não consegue parar. E ele é curtinho, então a história deslancha. Muito bem, olha a dica aí para o final de semana, hein? Você às vezes está com tempo livre, não sabe o que fazer. Compre esse livro, vai atrás para você aí aprender um pouco mais, refletir, se provocar também com a história de Copo Vazio, da Natália Timmerman. Excelente a dica. Tô adorando essa coluna, Paulo. Muito instigante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por hoje. Sexta-feira que vem tem muito mais, não é isso? Ariane, eu que agradeço. Sexta-feira que vem tô aqui. E já peço mais uma vez para vocês, para deixarem dicas de livros que vocês gostaram e querem que a gente traga por aqui. Então, pode deixar no @ da Nova Brasil FM Brasília. Para uma sexta-feira o copo vazio, não é? Muito, não Muito, é? É isso, eu acho gente. que uma sexta-feira. Vamos ler Copo Vazio com uma taça de vinho Não é? cheia. Eu acho que é a pedida Combina. certa para esse fim de semana. Muito bem, então mandem suas dicas lá no Nova Brasil Brasília. A gente está sempre de olho, o Paulo está recebendo todas também. E se tiver alguma outra, pode mandar também para o nosso WhatsApp Nova. Obrigada por hoje, Paulo. Até sexta. Obrigado, gente. Um abraço. Essa foi a coluna Literatura.